louvores tremendo, falando de que nós vamos voar como águia, que o nosso destino não é aqui. E é essa mensagem que Deus colocou no meu coração. O que você conquistou, o que você está buscando conquistar depois da cruz? O que você está conquistando no reino espiritual? Eu pediria que a igreja abrisse Lucas 14:15. E eu pediria que o meu pastor pudesse ler. Deus tem coisas tremendas para cada um de nós. Deus quer abrir e já abriu as janelas do céu para derramar bênçãos sem medidas em nossas vidas. Mas o que nós estamos fazendo? Com o que Deus está mostrando a cada um de nós? O que nós estamos fazendo com as coisas grandes e insondáveis de Deus, que nos é derramado todos os dias, em cada culto? Essa é uma pergunta para cada um de nós, amém, meu pastor? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Te adoramos, Pai. Perdão, pastor. É de 15 a 21. Perdão, tá bom. 15 a 21. Isso. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e os coxos. Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, queremos agora ouvir a Tua palavra, com certeza, já colocada no coração da Tua serva, a presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida para nos transmitir aquilo que Deus já colocou em seu coração. Agradecemos ao Senhor pelos louvores, pela ministração, e agora que possamos aquietar o nosso coração, focar a nossa mente e observar a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Vou repetir aqui o 15. Ouvindo isto, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz aquele que comer o pão do reino de Deus. Eu pego aqui também 16 e 17. Jesus, porém, lhe respondeu contando uma história e disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou os seus servos dizer: Vinde, porque tudo já está pronto. É interessante aqui, porque o Senhor estava ensinando. E a palavra naquele momento era sobre o reino dos céus, era sobre o nosso comportamento diante dos outros, a nossa humildade e dar honra aos outros também. Mas esse homem não estava entendendo o que era o reino do céu. A sua visão estava sendo limitada. Ele estava com interesses e estava despreocupado e descompromissado com o reino dos céus. Então o Senhor, ouvindo isso, responde de uma forma interessante, como se fosse como uma parábola. E ele fala que ele convidou a muitos, ou seja, muitos são chamados, mas poucos foram aqueles que abriram mão das suas prioridades por causa dessa ceia, por causa desse reino. Então, o primeiro começou a esquivar e disse que tinha comprado um campo e queria ver a sua propriedade. O segundo disse que tinha comprado 5 juntas de boi e queria experimentar a todos eles. E o terceiro falou que tinha casado e que por esse motivo não podia ir. E o Senhor mandou chamar aqueles que realmente estavam interessados no seu reino.
E no 24 ele fala assim: pois vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Isso é muito severo, isso é muito sério, porque Deus faz um convite para a ceia dele. E hoje nós estamos numa ceia do Senhor. Todos os dias nós estamos sendo convidados a provar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é abundante. São coisas lindas que o Senhor tem para cada um de nós. São pensamentos tremendos. Ânimo, palavra de vitória, te dando fé para receber aquilo que Deus tem te prometido. Jesus estava trazendo o reino de Deus. A principal mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Foi essa mensagem que o Senhor... Está funcionando? Vocês estão me ouvindo? Então, essa mensagem que o Senhor... É porque eu não estou me ouvindo aqui. Então, essa mensagem que o Senhor passou para cada um. Para cada um daqueles... Amém, glória a Deus. Para cada um daqueles que estavam vindo, aquela multidão. Haviam pessoas interessadas, realmente buscando o Senhor, querendo ouvir a mensagem de coração aberto, mas havia pessoas com interesse ali, almejando estar lá do ladinho de Jesus, porque pensavam que o reino era um reino físico, um reino secular. Então Deus contou essa história. Nem todos estão dispostos a arrepender-se, porque para ganhar o reino do céu é necessário primeiro arrependimento, depois depois negar-se a si mesmo, negar suas prioridades e tomar a sua cruz. São 3 condições que Deus coloca para aqueles que querem realmente o reino do Senhor, esse reino dos céus. Nós estamos habitando na terra, amém? Mas Deus trouxe o seu reino para nós, para o nosso coração. Hoje nós podemos ver as grandezas celestiais, as bênçãos sem medidas celestiais, espirituais, que Deus tem guardado para que nós venhamos a nos apossar dela. Jesus estava trazendo o reino de Deus e os mistérios do reino dos céus. Uma mensagem nova que era oculta antes. Por que oculta? Porque naquela época, aquela geração era foco muito na terra, muito nas coisas seculares, muito nas coisas físicas, palpável. Mas, por quê? Porque as suas autoridades religiosas não estavam preocupadas em manifestar o reino do céu, mesmo porque eles mesmos não buscavam o reino dos céus. E há muitos como essas pessoas que ainda não têm entendimento, porque não recebem como deveriam receber esse reino. Lucas 8:10 fala assim: ao que lhe respondeu: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus, aos demais, contudo, anuncio através de parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Antes eu não entendia isso, mas hoje Deus fala no sentido de aqueles que mesmo escutando a palavra de Deus, nunca vão ver as coisas indizíveis do Senhor, mesmo ouvindo a palavra de Deus, nunca vão entender e compreender o que Deus quer realmente para a vida deles, qual é o propósito. Então, existem essas pessoas, mas Deus nos deixa aberta à disposição a sua graça para cada um de nós, para que nós possamos ainda, há tempo para nós buscarmos esse reino. Não está perdido, não está tudo perdido. Deus quer que nós venhamos a buscar. Aquele que estava dormindo, acorde para buscar esse reino. Deus tem coisas lindas e insondáveis que Deus revela àqueles que realmente estão dispostos a largarem tudo aquilo que consideram prioridades por Ele. Esse reino é tomado à força e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, o reino do céu está à disposição de cada um de nós, se nós buscarmos de todo o coração e principalmente com um coração humilde. É isso, esse reino que Deus quer dar aos pequenos e humildes de coração. A Bíblia diz que bem-aventurados que são humildes, porque dele é o reino dos céus, amém? Ele está dentro de todo aquele que deseja esse reino. Lucas 17:20 fala: certa vez interrogaram os fariseus sobre quando viria o reino dos céus. Jesus explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21, nem haverá anúncios dizendo, ele aqui ou ele lá, pois o reino do céu está dentro de cada um de nós. Se nós o buscarmos, o reino do céu está aqui, olha.
é manifesto através dessa palavra e do clamor e da oração. Só tem uma forma de nós conhecermos os mistérios do reino dos céus, é buscando o Senhor, de acordo com a sua palavra, em obediência, ouvindo a sua palavra e clamando. A oração é uma janela aberta para nós buscarmos o Senhor. Não adianta só ler, porque isso vai continuar oculto a nós. Nós temos que buscá-lo em oração, em clamor, em súplica, adorando o Senhor, louvando o Senhor de todo o coração, congregando, porque dessa forma Deus mostrará plenamente o seu reino. Amém, igreja? Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você tem toda a visão do reino dos céus aqui na terra. Amém? Efésios 3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. 6. E nos levantou da sepultura para a glória, juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestes. Tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Quando Cristo, a Bíblia diz, levou cativo o cativeiro, distribuiu dons aos homens, abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós. Temos acesso a Ele. Amém? Nós temos acesso à graça, nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais. Nós estamos falando de bênçãos espirituais, porque as materiais nós sabemos que Deus, Ele nos abençoa. Mas nós estamos falando agora de bênçãos espirituais. E Deus me fez colocar aqui, qual foi a última vez que você orou pela sua vida espiritual? Será que nossa mente está tão envolvida com as coisas desse mundo que a gente começa a orar e ora por algumas coisas, mas esquece da nossa própria vida espiritual? Será que nós estamos orando? Será que nas nossas orações nós clamamos pela nossa própria vida espiritual? Será que nós nos preocupamos com a nossa alma? Onde nós passaremos a eternidade? Será que nós estamos orando pelos ministérios, serviços que Deus colocou na nossa mão, nas nossas mãos? Será que nós estamos nos preocupando realmente com a nossa vida e a nossa caminhada espiritual? Deus nos faz essa pergunta para nós refletirmos. É momento de nós nos preocuparmos nesses últimos dias com a nossa vida espiritual. Como já falei, Deus Ele vai nos acrescentar aquilo que nós realmente necessitamos. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O reino do céu em primeiro lugar, a justiça do Senhor em primeiro lugar, as coisas do celeste, dos céus em primeiro lugar. Há muitos de nós que não conseguimos ainda compreender o reino de Deus e o mundo celeste, porque nossos olhos estão com os pensamentos ainda neste mundo. Estamos arraigados neste mundo ainda. Não conseguimos focar no reino dos céus. Deus abriu uma janela para a gente conseguir ver o reino espiritual e nós muitas vezes não conseguimos ver, porque nossos olhos, nossos pensamentos, nossa mente está distraída nas ansiedades e nas preocupações, nas coisas deste mundo, nosso trabalho e outras coisas a mais. E eu queria que a igreja abrisse em 2 Reis 6:15. (6:15) 16 e 17, pedirei que o irmão Gama pudesse ler. Segunda Reis 6:15 a 17. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas, certo? Segunda Reis. Perdão, é Segunda Reis. Eu falei 15, né? 6:15, é isso mesmo. Tendo se levantado muito cedo,
o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ali, meu senhor, que teremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, Jesus. Vou só repetir aqui para ficar. No dia seguinte, Eliseu, ao romper da aurora, saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com ele. Em seguida, Eliseu orou, suplicando: ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo e em torno de Eliseu. Coisa linda. Assim é o que Deus quer para cada um de nós, que nós possamos ver o mundo espiritual, não somente as tribulações, não somente as aflições, mas ver o que está por trás disso, o que Deus quer com cada uma delas. Muitas vezes Deus permite a tribulação e a aflição, a provação, para nos fazer bem. Muitas vezes, não sempre, nos permite para nos fazer bem, porque Deus diz que Ele é que sabe quais são os planos que tem a respeito de nós. São planos de paz e não de mal. E muitas vezes nossos olhos estão tão cheios de preocupações e focamos tanto naquilo que está nos oprimindo, naquela angústia, naquela ansiedade, que nós tiramos os olhos do mundo espiritual. E Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos a focar: não, Senhor, em nome de Jesus, eu estou passando por isso, mas Tu vai me dar a vitória. Eu estou tendo esse problema aqui, mas o Senhor é comigo. Assim, Eliseu era um homem muito, profeta muito seguro no Senhor, muito confiante no Senhor. E o Eliseu, infelizmente, não conseguia ver, talvez não, ele, pela trajetória dele, a gente vê que ele não buscava o Senhor. Ele não tinha essa visão espiritual. Então, não conseguia ver na hora dos problemas, na hora das dificuldades, só via o que era ruim, né, e não conseguia ver a vitória. Mas os servos do Senhor, os adoradores do Senhor, sempre vão ver a vitória por trás de cada tribulação. Sempre vão ver um crescimento por trás de cada experiência. Deus, Ele quer que nós venhamos a ver dessa forma, confiando no Senhor sem vacilar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus não vai nos abandonar. O nosso Deus não vai... A própria Bíblia fala: nunca, jamais te abandonarei, nem jamais te deixarei. O Senhor, Ele é fiel, estará conosco todos os dias, em qualquer tribulação, em qualquer situação. Se nós colocarmos o Senhor como nossa prioridade, se obedecermos a sua voz, se tivermos confiança nele, o Senhor será conosco em todos os momentos. E com certeza Ele vai esclarecer aquele momento para nós, aquilo que a gente não consegue ver naquele instante. Mas Deus vai esclarecer, Deus vai abrir os olhos espirituais de cada um de nós, vai dizer: olha aí, filho, eu faço isso, eu estou permitindo isso por causa disso daqui. E Deus vai nos fazer crescer em degraus cada vez mais na presença do Senhor, amém? A ansiedade é algo que nos leva a praticamente a apostasia. E Deus não quer isso para nossas vidas. Voltando-se, Lucas 12, 22 fala assim: voltando-se para os seus discípulos, ele disse: não se preocupem por terem ou não terem bastante comida para comer ou roupas para vestir, porque a vida é muito mais do que apenas comida ou roupa. Ele sempre dará tudo o que você precisa dia a dia, se buscarem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então nós temos que ter cuidado, porque a ansiedade e preocupação nos distrai, nos esfria. Nós não conseguimos ler, não conseguimos nos concentrar na palavra do Senhor, porque estamos distraídos com preocupações, com ansiedade,
com coisas que Deus não quer que nós venhamos a nos preocupar. E aí vem e entra a apostasia, o diabo, ele nos rodeia, ele aproveita as oportunidades, as portas. E eu coloquei algo aqui, apostasia no grego, significa abandonar, decair, divorciar-se, desistir. E eu procurei no dicionário secular, quer dizer, render-se, relaxamento físico ou mental. Achei muito interessante isso. Relaxamento físico e mental. Então, se nós relaxarmos, se nós cruzarmos os nossos braços, nós baixarmos nossas armas espirituais, a apostasia vem com certeza. Se deixarmos de obedecer um princípio do Senhor, a apostasia vai entrar. Não adianta pedir para o irmão orar, porque isso não vai adiantar. Deus quer que nós venhamos a buscar o Senhor, e clamar, e não deixar, e não largar, e não deixar a presença do Senhor, a casa do Senhor. Amém? Porque muitos abandonam a fé por causa de prioridades. Congregar é buscar o reino dos céus. É interessante, eu peguei aqui os heróis da fé, tem lá como título, né, gente? O pastor explicou sobre títulos ali. E eu peguei assim algo, achei interessante. Fala da apostasia no capítulo 10 e no capítulo 11 fala daqueles que lutaram até o fim por Deus e pelo reino dos céus. Confessando que a sua pátria não era aqui, mas almejando a pátria, o qual o arquiteto é o Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos sim andar neste mundo, porque estamos ainda no corpo físico, estamos ainda debaixo ainda nesse corpo, nesse sistema ainda, mas nossa mente tem que estar no alto. Deus fala assim, buscai as coisas lá de cima, os objetivos lá de cima, e não daqui da terra, porque vocês foram mortos em Cristo e a vossa vida está oculta em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, ressuscitar, então vocês também ressuscitarão com Ele em glória. Então, nós não podemos estar com a nossa mente focada somente aqui. Se nós ficássemos assim, pensássemos somente aqui, seríamos os homens mais infelizes deste mundo, como sempre é falado aqui. Então, nossa mente não está aqui, porque aqui também tem muita angústia e aflição. Então, nossa mente está nos céus. A Bíblia diz, Jesus falou aos discípulos, não vos alegrei porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, a nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz, vou repetir aqui, que nós estamos assentados nas regiões celestes. Você consegue se imaginar assentado nas regiões celestiais? Eu consigo já me imaginar, já consigo ver pela palavra, por Apocalipse, que revela isso, as grandezas de Deus e o que me espera. Então, Deus tem se revelado grandemente. Não é todo lugar, não é toda igreja que prega aos finais do tempo de uma forma de nos deixar alegres e felizes, porque o que nos espera, misericórdia, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nós temos que nos alegrar, focar nossos olhos nos céus, porque de lá virá a nossa redenção. O Senhor vem nos buscar, não tardará como muitos pensam, virá e virá com poder e grande glória, nos arrebatará e nós voltaremos com Ele para reinarmos eternamente, amém? Nossos olhos sejam sempre no Senhor, amém? Eu chamaria os irmãos do louvor.